Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cruzeiro Cast, um oferecimento da Fundação Ubaldino do Amaral. Nós estamos, através deste programa, iniciando uma nova temporada de entrevistas. A temporada anterior, nós rodamos nas ruas, em lugares especiais da nossa cidade, conversando com a população. E agora, nessa nova temporada, nós vamos voltar ao estúdio. Estamos voltando à nossa casa para conversar com algumas personalidades de Sorocaba e da região, pessoas que fazem a roda da sociedade girar. Mas antes disso, eu queria apenas fazer menção a um prêmio que nós acabamos de receber da Prefeitura de Sorocaba num concurso jornalístico e publicitário, Melhor Podcast da Cidade. Olha só que honra! Em nome de toda a equipe do nosso podcast, nós agradecemos à Prefeitura, todos aqueles que votaram no nosso programa, e nós nos comprometemos com vocês a fazermos sempre o melhor. Continue sempre com a gente, ok? Um abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Cruzeiro Cast, o nosso podcast de conversa sobre atualidade, sobre o mundo contemporâneo e sobre coisas que interessam a população de maneira geral, como o futebol. Hoje a gente está recebendo aqui o João Batista Lopes Abelha. Abelha, que legal ter você aqui com a gente, Abelha. Um prazer, Renato. Obrigado pelo convite. Estamos muito contentes e vamos falar desse assunto que é o assunto do ano, né? Qual é o assunto evento do esportivo, ano? Né? Que é a Copa do Mundo, né? É isso aí que a gente Copa vai... E principalmente do sobre o Brasil, né? Sem Participando dúvida. de mais uma Copa do Mundo. Você gosta de Copa do Mundo como torcedor, assim? Ou esse negócio ficou lá para trás quando você se tornou profissional, anos atrás? Ah, não, Renato, a gente vive o futebol, né? A gente fala até que futebol é como uma cachaça, né? Você vive o futebol, né? Aham. Embora hoje eu não esteja mais trabalhando no futebol, mas você está sempre ali vamos dizer, ali na redondeza, né? Acompanhando os fatos, os detalhes, as equipes, os campeonatos. E é claro que a Copa do Mundo é o ápice, né? Então por você ser essa pessoa ligada ainda ao futebol, você não pode de maneira nenhuma passar desapercebido, né? Então né? É claro que a gente tem um pouquinho fica um pouquinho até meio assim, diferente das anteriores, porque a gente hoje, infelizmente, não tem o Brasil como aquele que falavam muito, né? O Brasil, em todas as competições que entra, já entra como favorito. Aham. Então hoje o Brasil já está uns degraus para baixo, infelizmente. Apesar disso, eu curto tanto a Copa do Mundo que minha sala tá toda colorida. Tem verde e amarelo para tudo quanto é lado, bandeira. Eu acho que isso é legal porque eu tenho um filho de 8 anos, Sim, sim, meu caçulinha. E isso acaba gerando patriotismo, isso acaba gerando claro. também marcas importantes no coração de uma criança, né? Claro, sim, sim, sim. Qual foi a primeira Copa que mais marcou a sua vida? Foi em 70. 70. Estava com 13, 12 Pare de mentir, Abelha, você não estava Verdade, vivo em verdade. 70. Opa, Renato, nossa, eu tava com... E assim, naquele estilão mesmo que a gente vê aquelas brincadeiras hoje, né? No meu tempo era assim, aquele baita daquele televisãozão grandão, né? Aquela televisão preta e branca, e meu pai comprava um tipo de como é que é, um plástico que colocava para fazer a imagem ficar um pouquinho diferente, mais colorida, sabe? Mas era Ô, Abelha, ainda mais porque, assim, as origens, né? aham. Era assim uma família muito simples, então era o que tinha e de vez em quando aí caía o bombril, a antena parava de funcionar, aí no vizinho ficava na janela vendo o jogo, tudo mas marcou muito a Copa de 70, De marcou 70. demais. Abelha, conta pro pessoalzinho que é mais novo, que tá vivendo a vida da internet, o que é chegar numa Copa do Mundo e ver um Pelé entrando em campo? Nossa, era assim uma coisa que, aliás, por eu ser de Araraquara, então às vezes eu ia no campo, no estádio da Ferroviária, assistia a Ferroviária e via o Pelé jogando, né? Ferroviária contra Santos contra a Ferroviária, lá no estado da Fonte Luminosa. Então eu via o Pelé assim, aquele baita daquele time, né? Então assim, Renato, são coisas assim que a gente fala,
Bons tempos. Cara, a gente fala do Pelé, mas não era só Pelé, né? Bons tempos. Era muita gente Era boa. muita gente. Você pega um Era uma coisa Garrincha que. pela direita, que coisa Aliás, extraordinária, né? não sei se o pessoal assistiu aquele episódio, aquela série que tem sobre Brasil 70, né? Mostrando até um pouquinho lá dos bastidores, né? Da Copa do Mundo. Pô, e o homem chegava, batia no peito, e eu quero ganhar essa Copa porque para mim vai ser a última Copa. Então, quer dizer, chamava o pessoal, não, vamos para cima, vamos, né? E o Brasil na época saiu um pouco desacreditada daqui do Brasil, né? Então, mas aí chegou lá, parece que tudo mudou e em campo as coisas se. E o que é que mudou? Mas tinha qualidade, né? O que é que mudou de lá para cá no espírito dos jogadores que entravam com a camisa amarela dentro de campo? Olha, Renato, é uma coisa assim que, por incrível que pareça, eu já fui convocado para a seleção brasileira de novos, né? E a gente disputou um torneio em Toulon e a gente foi campeão, tanto que a gente até trouxe a taça em definitiva, porque o Brasil já tinha tricampeão de Toulon. Mas cara, desde aqui do Brasil, nos amistosos, quando eu coloquei pela primeira vez a camisa e quando você ouve o hino nacional na hora que você está perfilado ali, Renato, é surreal, é surreal. Então, realmente é uma coisa assim que para mim, nossa, era assim uma coisa que mudou totalmente assim aquela vivência dentro do futebol, que eu falei, cara, que honra, que prazer, que orgulho de ter vestido a gente brincava, né? A amarelinha, né? Que entre os jogadores a gente brincava. E aí, vestiu uma vez a amarelinha? Não. Então, se não vestiu, fica quietinho, que você não sabe o que é, sabe? Então, mas eu tive esse prazer, esse orgulho. Então, Renato, é claro que com o tempo, acho que muita coisa mudou, sabe? Eu acredito que é até uma coisa um pouco forte, mas parece que convocação brasileira atualmente é uma coisa muito natural para os jogadores, né? Parece que eles não vivem assim aquele momento de seleção. Parece que eles estão mais preocupados com o clube de origem do que praticamente com uma seleção. Então, a gente fala isso não porque a gente eu tenho essa opinião, mas por aquilo que transpassa para a gente, aquilo que a gente sente, né? Principalmente como um ex-atleta, tudo, a gente vê, parece que é coisa normal. Aquela Sim. história de vamos partir para a próxima, né? E cada um acaba o jogo, cada um pega o seu helicóptero ou o seu avião, vai embora. Quer dizer, acaba a Copa do Mundo, quer dizer que ninguém, não fica aquele sentimento, aquela frustração toda, sabe? E vamos que vamos, já estou pensando na temporada que terminou agora. Na Europa vai começar outra, e ali que eu ganho meu pão, ali que eu tenho meu contrato de 3, 4, 5 anos. Sei, Renato, parece A que tem isso, sensação que sabe? dá, Abelha, é que assim, a gente cresceu num tempo em que as organizações eram maiores do que as pessoas. Então, É, naquele tempo, o cara que vestia a camiseta da seleção brasileira, cara, ele se sentia valorizado. Hoje em é, dia, isso inverteu, né? As pessoas são mais importantes do que as organizações. E aí o sujeito se acha tão maior do que a seleção que ele não se encanta mais, é, perde o brilho. tem uma coisa no futebol que a gente fala, né? Porque às vezes eles se acham que eles são o processo. E eles não são o processo, eles fazem parte de um processo. Que nem agora uma disputa de Copa do Mundo é um processo, né? É a formação da equipe, aquele treinamento final, a definição da equipe, tudo. Mas o jogador, me parece que hoje assim, ele se acha o processo. Ele não, eu faço parte de um processo chamado agora, no caso, seleção brasileira. Então, é uma coisa que a gente fala, parece que perdeu isso. Ele se acha o the best, ele se acha o mais importante que todo mundo. Você vê até a relação, né, com a imprensa, o modo que ele passa perto naquele chamado corredor que tem, às É vezes até com diferente. fone, aquele baita fonão no ouvido, quer dizer, não quer ouvir ninguém. Pô, o torcedor brasileiro quer ouvir o seu representante que tem alguma coisa para falar, porque eles não eles não representam, né? Eles estão ali representando Sem dúvida. Então, quer dizer, uma coisa que ficam assim, os the best, passam assim. Por isso que eu falo, parece que perdeu um pouco essa essência, sabe? Daquilo que você falou anteriormente, do prazer, do orgulho de vestir uma amarelinha. Amarelinha. E com relação à chegada do Ancelotti, a gente nunca chegou a conversar sobre isso Hum. nos bastidores, né? O que você achou
Você achou que foi a melhor Renato, escolha? Renato, assim, ó, vamos lá um pouquinho lá para trás, né? Eu acho que mais uma vez a CBF, né? Ela faz o mesmo erro. Ela faz de novo o erro de outras Copas do Mundo, porque sempre quando acaba uma Copa do Mundo, sai aquele, né? CBF, futebol brasileiro tem que se organizar, tem que se reestruturar, porque senão está vendo os exemplos aí, as equipes e tal, que fazem um trabalho a longo prazo. Então, mais uma vez, a CBF, ela comete um erro gravíssimo, né? Que é com relação ao treinador. Porque o Brasil, a gente perde a Copa do Mundo em 22, com o Tite já falando que não ia seguir mais. Ou seja, já tinha que ter um plano assim, ó, puxa, se querem um treinador estrangeiro, se era aquela vontade deles, já vamos começar desde já. Aí começa com o Ramon, depois vem o Diniz, depois vem o Dorival, que para mim foram tudo já preparados para serem fritados. E aí, faltando um ano, se fecha com o treinador, que claro que dispensa comentários, né? Embora não tenha experiência em seleção, mas o seu currículo em clubes é fantástico, nada a comentar. Mas a CBF pega e agora põe na mão dele o comando. Então, quer dizer, e ele, para mim, assim, se você for analisar assim, para mim não surgiu uma melhora substancial, né, naquele estilo que ele quer implementar na seleção. Eu acho que até hoje ainda ele tem dúvidas, e dúvidas fortes, sabe? Ele ainda. A gente até estava falando outro dia, comentando sobre esse esquema que ele está usando, que é o 4-4-2, que parece que ele vai voltar para o 4-3-3, que é o mais, que eu acho que é o mais correto, mas tem todas essas dúvidas no ar. Os jogadores, teve o corte agora do Ezio ultimamente, na última hora aí, que ele traz um volante, ele não traz um lateral. Quer dizer, assim, e técnico de seleção, Renato, é uma figura assim que ele é absoluto, porque ele tem o poder de contratar quem ele quer. Diferente de treinadores de clube, que às vezes quer o plano A, não consegue por causa financeiro, Sem aí o dúvida. B, o cara não consegue liberar, não tem dinheiro para pagar, e ele não, ele tem essa vantagem, ele contrata quem ele quer. Então, quer dizer, eu vejo assim e hoje, Renato, certamente ele está mais contando com a força de grupo, daqueles jogadores que eles conhecem, que ele conhece, que já trabalhou, ou que já, pelo tempo de Europa, conviveram assim, próximo, né? Jogaram contra. Então ele tá, se você vê assim a espinha dorsal dele, ele tá se balizando muito por isso, de Sim. jogadores da sua alta confiança, sabe? Do que praticamente, não, eu vou. Tanto que você observa a primeira convocação que ele faz, ele teve mais a participação do Juan, que era aquele zagueiro jogando no Flamengo, que é um funcionário da CBF, e do Rodrigo Caetano. Entregaram para ele uma lista dos jogadores que eram que vinham sendo convocados e tal. Quer dizer, ele nem, sabe? Quer dizer, depois que ele foi fazendo algumas mudanças, tudo, mas esse é o tal do tempo, sabe, Renato? Acho que mais uma vez a CBF pisa na bola, né? Agora parece que já está até com o contrato renovado, né? Parece que já está bem encaminhado. Quer dizer, independente do que acontecer, ele fica para a próxima Copa. Sim, Quer dizer, sim. começa do zero o trabalho. Então, talvez a gente vai ver, Renato, o que é realmente um trabalho a longo prazo dentro da seleção. Porque ele pode muito bem convocar uma seleção e falar assim, não, eu vou convocar uma seleção só de jogador brasileiro. Eu quero ver os caras do Brasil jogando na seleção brasileira. Por enquanto, a gente não viu mesmo, como você disse, nenhum tipo de melhora substancial, né? De um, Sim. de um momento para o outro, até porque ele teve pouco tempo para trabalhar. Mas eu acho que uma coisa que faltava realmente na seleção, e ele acabou trazendo, é a liderança. Sim. Me marcou muito um momento em que a seleção ia cobrar pênaltis e tal, e o grupo se fechou e deixou o Dorival do lado de fora. Você lembra disso? Sim, claro, claro. Aquela cena me revelou assim, algo muito forte. Os jogadores se sentindo acima do próprio treinador. E isso não pode acontecer. E com o Ancelotti, a história é um pouquinho diferente. Parece que todo mundo olha para ele de baixo para cima e tem um pouquinho mais de respeito, né? Mas por causa disso, Renato, por causa desse know-how que ele tem, pelas conquistas dele, isso realmente engrandece muito o treinador, traz uma representatividade muito, muito, muito grande, muito alta, e o próprio jogador. Opa!
é aquele que a gente fala, né? Não pode perder o vestiário. Então ele tem o vestiário, e para ele não tem, eu vendo assim, para mim assim não tem nenhum problema de chegar e falar assim, ô Vini Júnior, você vai ficar no banco hoje. Não tem nenhum problema para ele, porque ele já está acostumado com isso. Sabe aquela história de, não, porque o cara ganha muito, ele não pode ficar no banco, né? Aqui no Brasil tem muito disso. Não, cara, tem que dar um jeito de encaixar ele no time, porque, pô, ele é o mais alto salário do clube. Pô, o clube paga um baita salário, o cara não joga. Na Europa não é assim, Renato. Nos grandes clubes da Europa, os caras ganham um baita salário, mas amigo, você vai ficar no banco, você não tá bem. Vem, senta comigo aqui, espera a tua chance. Então, quer dizer, essa liderança e essa força, ele tem de sobra. Quer dizer, se ele fizer uma intervenção dessa, o pessoal fala, não, me fala, é o Mister que tá fazendo, É né? o Mister. Pronto, É acabou. o Mister. Até por essa expressão a gente já percebe É, que a ordem chegou no galinheiro, né? sim, Mas verdade. vamos conversar sobre seleção, porque o grupo da seleção, né, o grupo dos convocados, porque acho que é o que muita gente está querendo discutir hoje em dia, né? Goleiros Alisson, Ederson e o Everton, do Grêmio. Você é especialista nessa área. Foi goleiro do São Paulo, que Deus o tenha. Olha, Ele olha o clubismo. ele acertou na convocação? Renato, assim, para mim, eu vejo assim como uma situação, eu acho que o Alisson ainda tem que fazer um jogo, ele tem que fazer um jogo que ele mostre para o torcedor brasileiro que ele está ali, que ele realmente é um goleiro, porque o que a gente vê, as atuações do Alisson, principalmente em Copa do Mundo, não em Liverpool, em Copa do Mundo, poxa, não é aquele cara que falou, puxa, porque goleiro, Renato, tem uma hora, você tem que fazer os milagres. Você tem que fazer aquela defesa impossível. Você tem que fazer aquela defesa que você cai, bate no seu pé, bate na ponta da chuteira e sai. Sabe? O cara fala, pô, o goleiro salvou, Tem que Sabe? contar com a sorte Tem também, que né? contar. Então eu vejo assim que tecnicamente ele tem as qualidades dele, porque ninguém é eleito o melhor goleiro do mundo por acaso, né? Mas para mim assim, ele não me dá assim aquela confiança, sabe? Agora, a gente falou anteriormente, o Ancelotti deve ter assim uma baita de uma confiança pelo histórico dele, joga no Liverpool há quantos anos, também não dá para enganar muitos anos num clube assim. Ficou ancorado pela experiência. Alguma coisa ele mostrou. E 2 Copas do Mundo é aquilo que a gente falou da espinha. Então, quer dizer, ele montou ali uma espinha, mas assim, eu acho que aí também se a gente falar, poxa, aí vai colocar o Everton agora? Foi pouco testado. Acho que o Ancelotti não foi convocado nenhuma vez. Então, quer dizer, você entende como é que é? Esse tempo de programa de preparação, como ele é complicado? Ele agora até podia pôr. Eu falo, não, o Everton bem jogou entrou na seleção e foi muito bem. Essa do Everton, acho que nem ele esperava, né? Exatamente, pô. Todo mundo tá falando até o próprio do Corinthians, o Souza, que era o mais cotado, que estava nas últimas convocações. Mas esse goleiro tem que ter sorte. E esse goleiro do Corinthians, na hora de sair com a bola, esse tem muito. Se complicava. Esse tem muito. O Mas próprio do Palmeiras também fez alguns jogos agora muito bons, o Carlos Miguel. Quer dizer, tem o Fábio do Fluminense que ninguém fala, mas é um goleiro altamente regular. Altamente regular, porque uma coisa também importante do goleiro é a regularidade dele. Não é aquela história, pô, como é que é? Goleiro ultragás. Semana sim, semana não. Não, tem que ser regular. Todo jogo o cara joga bem, sabe? Não tem aquela história, pô, será que ele vai falhar hoje? Não, então o goleiro... Abelha, vamos avançar. Saindo dos goleiros para os defensores. Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos. Tá certo? Faltou alguém? Eu acho que aí, Renato, a zaga tá bem composta, né? É de confiança também. É o que a gente tem, o Marquinhos, né? O Magalhães. Mas eu acho que a nossa carência ainda vai ter pelos lados do campo. Os laterais. Até gostava muito do Wesley, o Wesley estava muito bem. Eu gosto muito de lateral que, sabe, aquele agudo que vai para cima, tal, que passa a linha do campo, do meio campo e vai para cima. Então, quer dizer, o Wesley vai fazer falta com essa contusão. Vai fazer hein? Por causa que o estilo dele, assim, é um jogador muito forte, que vai muito para cima. Então, acho que o Brasil hoje, certamente ele vai colocar o Danilo, né? Porque o Danilo também é um homem de confiança dele, e o Danilo não tem toda essa força para passar do meio campo, para voltar, para ir, voltar, não tem muita essa força. E o lado esquerdo ali, tanto o Alexandre como o Douglas Santos, são aqueles laterais que pega a bola, toca de lado, sabe? Não é aquele que
toca e pega na frente, né? Como o argentino fala, toca e me voe, né? Então não tem. Então acho que a grande dificuldade do Brasil hoje vai ser pelo lado do campo. Joia, meio campo. Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá, Ederson. Ali já está meio que definido, né? O Casimiro, o Bruno e o Bruno Guimarães, ali os dois volantes. Eu acho que a grande dúvida que gerou até nesse esquema que você falou sobre o 4-2-4, né? Onde no meio estava pouco povoado, só com dois volantes, e que a gente viu a experiência contra a França. No primeiro tempo foi a França até tirou um pouquinho o pé, porque senão ia passar o rolo em cima do Brasil. Então a gente vê, por exemplo, a carência de um meia. De um meia. Eu falo de um meia não é agora. O futebol brasileiro hoje. Se você é que a gente não tem essa humildade toda, mas se fosse eu, naturalizaria o Garro, né? Tornaria ele brasileiro e ia para a Que seleção. jogador, né? Cara, e uma coisa assim, Renato, a facilidade que o futebol argentino tem de produzir meias. E a gente tem uma carência medonha. Pô, cara, eu vi a tua notícia sobre o Ganso, né? Que praticamente está encerrando. Pô, cara, o jogador trata a bola chama a bola de meu bem, né? Trata a bola com carinho, né? Quer dizer, nós não temos esse jogador. Vai ter que ter o Lucas Paquetá, né? Que para mim também ainda, em termos de seleção, pode ter feito assim boas temporadas na Europa, mas na seleção assim nunca me agradou. A volta dele pro Flamengo agora também, o jogador mais caro do futebol brasileiro, me parece, né? Assim não se sabe. Então, eu acho que até pode ali pensar até no próprio Danilo Santos, né? Aquele do Botafogo, que ele sim dá uma acelerada no jogo, mas tinha meias, aqui ainda tem o Matheus Pereira do Cruzeiro, mas não foi testado, Renato. Tá na lista lá, mas não foi testado. É complicado, né? Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor, Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Ali ele vai, se ele jogar com os três, né? Eu acho que ele vai abrir pela direita o Rafinha, pela esquerda o Vini Júnior, né? E aí o atacante, o Matheus Cunha, né? Mas aí também tem uma situação que a gente vê assim, parece que não, nós temos um atacante que é matador. Temos aquele atacante que, como é que diz, ele vai passar o jogo inteiro desapercebido, mas no primeira poeirinha que o goleiro levantar, que sobrar o rebote, ele vai lá e faz. Sabe, a gente não tem assim até agora não passou para nós isso, né? Nós temos um 9, nós temos um cara que define, né? Estilo Pedro, assim, vai, do Flamengo, vai, aquele atacantão de área, que marca a presença. Então, mas eu acho e também tem a situação do próprio Neymar, né? Agora, Neymar não pode jogar nesse esquema de estar lá enfiado lá no meio dos caras, né? Ele não tem essa. Eu acho que hoje, até pelo jeito que ele joga no Santos, ele joga mais vindo por trás com a bola e tal, né? Quer dizer, porque também não tem aquela velocidade que ele tinha antigamente, como o Rafinha tem hoje, como o Vini Júnior tem, como o Luiz Henrique tem, como o Endrick, né? Mas eu também já falando do Endrick, eu acho que o Endrick tem dado até uma resposta mostrando pro Ancelotti, né? Quem é o Endrick? Parece Porque o que o Ancelotti Endrick pediu para ele, né, desse time aqui é o jogador que se convocou, é, né? Porque parece que não era muito bem aceito pelo grupo, e sim, sim, até sim. nas mãos do Ancelotti ele não foi Isso, muito bem utilizado, isso. mas nos últimos jogos o menino Quer dizer, arrebentou. né, Renato, aquela história, né? Aqui fora falam uma coisa, mas dentro de campo, o resultado que ele trouxe dentro de campo foi totalmente diferente daquilo que se esperava. Pô, o Ancelotti mandou ele para ser negociado pro Lyon, tudo, tirou do Real. Pô, que nada. Eu acho que até o Ancelotti ele, né, teve que se curvar. Não, eu vou levar o menino porque o menino vai entrar numa situação boa. E na seleção tem mostrado isso. Você que é do mundo da bola, conversa Hum. com os jogadores e tal, viu o que acontece com o Endrick dentro do grupo, no Então, vestiário? Renato, o que falam, né, é que parece que ele é meio marrento, né? Sabe, que marrento, tudo, né? E o pessoal parece que tem algumas ressalvas, né? Porque inclusive até vi uma história, não sei se é verdade, nos Jogos Olímpicos agora, diz que ele realmente criou assim uma antipatia muito grande dentro do grupo, sabe? Então aquilo parece que ficou aquela marca dele. E aquilo parece que o pessoal repassou até
para a equipe principal. Então tem todas essas questões com relação a esse comportamento dele. Mas assim, isso é uma coisa que talvez, aí que a gente fala, né? Que o comando do grupo também, a liderança do grupo, que tem o comando técnico e tem a liderança do grupo também. Com certeza. Sabe? Do grupo chegar, dar uma enquadrada nele, sabe? Porque às vezes, Renato, a gente, só para estender um pouquinho, no futebol, quando a gente passa um pouquinho pro lado eu aprendi que a cabeça joga tanto quanto os pés. Então a cabeça tem que estar boa. Então quando você tem um grupo, então lá na psicologia você fala que tem a coesão do grupo e a coesão por objetivo. A coesão de grupo, ela é muito difícil, porque você não vai pegar, que nem agora aqui, 26 jogadores que pensam iguais. Que todos gostam de loiras, que todos gostam de moreno, que todos gostam de churrasco, todos gostam de feijoada, que um gosta de pagode, outro gosta de samba. É muito difícil essa coesão social. Mas o que você não pode abrir mão é da coesão do objetivo. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada dentro do grupo, para assim, amigo, pô, cara, pode ser até que eu não vou muito com a sua... Você é corintiano, lembra aquela história do Corinthians lá de trás, de Rincon, de Ricardinho, de Edilson, que quebravam o pau, mas chegava dentro de campo, os caras falavam, vamos jogar, vamos... Então, quer dizer, do objetivo, Sim, né? sim. Então, quer dizer, não tinha aquele negócio, não, todo mundo pensa igual, né? Todo mundo é evangélico, todo mundo é católico. Não dá, é difícil ter isso. Mas a do objetivo, isso não pode abrir mão. Então, é uma coisa que você implanta dentro do grupo, através das lideranças, sabe? Que você começa a aceitar o cara, poxa vida, mas ele para mim, ele resolve dentro de campo. Eu vou querer que ele resolve fora de campo ou dentro de campo? Então, quer dizer, então você fala assim, não, aí você traz o cara para junto de você dentro do grupo, né? Fala, poxa vida, você faz parte, nós gostamos de você, você vai ajudar a gente, porque a gente sabe que se aparecer uma bola, você vai fazer o gol, a gente vai ganhar de 1-0, pronto, isso que importa. Já falamos do Brasil, que o Brasil vai enfrentar grandes times. Quem são os favoritos ao título de campeão do mundo? Ah, Renato, passa aí por França, passa por Espanha. Espanha joga um futebol muito forte. A França joga um futebol também muito forte. A França tem o Deschamps treinador, vários anos, sabe? Então, quer dizer, e a Espanha foi a última campeã da Euro. Não sei se você acompanha. Você acompanhou a Euro 24? Rapaz do céu. Cada baita jogo. Eu falei, gente, a gente não vai aguentar esses caras. Eu olhava assim e falei, gente, o ritmo do jogo dos caras é muito forte. É alucinante, sabe? Então, eu acho que passa Inglaterra. Sabe, tem algumas seleções, embora a Inglaterra não ganhe nada desde Inglaterra sempre vem por trás, né? Mas é uma seleção muito forte, né? Uma seleção. Então acho que passa por aí sim. E como a gente falou, a Argentina, não pode esquecer da Argentina, que é a última campeã, né? E aí depois, né? Outro dia eu vi uma reportagem falando sobre a bolsa de apostas de Londres, né? O Brasil está em 5º, 7º colocado. Quer dizer, então, mas no futebol a gente sabe que o jogo é jogado, a lambaria é pescado. Tudo pode acontecer, né? Mas eu vejo assim que toda vamos dizer, aquela confiança total, ela é resultado daquilo que foi se plantando ao longo dos anos. Aonde que se imaginar que o Brasil ia ser quinto colocado numa eliminatória? É fogo, né? Na última Copa com o Tite já, não sei quantas rodadas, já estava classificado. Eu sei que isso não é certeza de grande resultado, mas é uma seleção brasileira. Nós chegamos a ter rodada aqui que a gente começou até a ver quem é que a gente ia enfrentar possíveis na repescagem. Poxa vida. Então, quer dizer, é que o povo brasileiro, ele exala futebol, ele ama futebol, então cria toda essa atmosfera em torno da seleção que faz com que crie realmente puxa vida, vamos confiar, não tem, né? E vamos ver se você tem bola de cristal ou não. A final vai ser entre quem? Poxa vida, é claro que a gente queria o Brasil, né? Mas aí tem muito negócio de grupo também, né, Renato? A final vai ser entre quem, Abelha? Não fuja seria... da resposta. Não, a resposta, para mim, poderia ser França e Espanha. França e Espanha daria uma final boa de lascar. Só que sempre em Copa do Mundo, não numa final, né? Mas tem os azarões, né? Que às vezes pode eliminar sempre os favoritos. A Copa do Mundo já começou. O México fez uma partida interessante, né?
Mas eu acho que o jogo foi fraco, né? Fraco, né? Fraco. África do Sul muito fraca. Inclusive, tem informações que o torcedor mexicano está bem decepcionado, que a seleção já teve coisas melhores, né? E a África do Sul não tem, assim, muita... Mas, Renato, uma coisa muito importante que você toca nesse assunto sobre o chaveamento, porque às vezes tem algumas seleções, Portugal, por exemplo, sabe? Né? E agora, que nem falando do grupo do Brasil, o Brasil tem um jogo muito, muito delicado na estreia. Pega para mim a segunda força do grupo, Marrocos. Então, quer dizer, e o Marrocos fez uma baita de uma última Copa do Mundo, sabe? Passou de fases. Então, quer dizer, isso que a gente fala desses azarões, é porque esses azarões, às vezes, elimina os favoritos. Então, quando eu cravo aqui uma França e Espanha, pode ser que no andar da carruagem, aí no meio do caminho, já toma Marrocos aparece aí. Porque a Copa do Mundo também tem esse diferencial, né, Renato? Não tem aquela história, não, tudo bem, vamos partir para a próxima. Amigo, às vezes a partir daquele famoso mata-mata, acabou. Se não está no dia, se perdeu no dia, acabou. Né? Acabou, pega a mala, a fivela. É muito implacável esse campeonato de mata-mata, né? Muito forte. Você vê, por exemplo, né, o Brasil tomou 2 gols na última partida, um com uma bola desviada na barreira de falta. Mas foi um gol desviado. Foi gol. E se fosse numa Copa do Mundo, seria um gol que poderia ter tirado o Brasil. Pode, jogo de 1-0 com um gol assim. Né? Nós saímos da última Copa do Mundo contra a Croácia numa bola que a gente podia ter matado a jogada lá no campo de ataque. Nossa, né? Não se matou. Quer dizer, aí falam também que, né, pelo Modric, o Casimiro, da amizade, parece que ele deu uma segurada e tal. Porque, senão, pelo estilo do Casimiro, já estava uma jantada nele ali já, que nem deu no Endrick outro dia, pronto, já matava o jogo ali. Mas aí a coisa, quer dizer, deixou a bola viva e os caras chegaram, fizeram empate e foi para os pênaltis. E aí é mais difícil ainda, né? Porque aí pênalti, aí iguala. Abelha do céu, eu acho que eu passaria a manhã inteirinha conversando com você sobre esse assunto. Legal. Porque futebol é a paixão do brasileiro, né? Como a gente se envolve de coração. Cada brasileiro tem uma cabeça de técnico. Sim, né? sim. A gente convoca, sim. A gente cobra. É claro, tem muito disso, né? Por isso que eu falei do que o brasileiro vive, né? Realmente a Copa do Mundo. Até assim eu estava um pouco desconfiado. Eu falei, nossa, mas parece que está falando um pouco sobre Copa do Mundo, né? E nem brinca, assim, a gente conhece os 11 juízes lá, os 10 agora lá do Supremo, e não conhece os 11 jogadores da seleção brasileira, quem são os titulares, né? Quer dizer, uma coisa assim, mas agora parece que assim, nos últimos, parece que cresce, né? Parece que a coisa vai tendo aquele sentimento brasileiro. E é claro, a torcida toda é para o Brasil, é claro que a gente também vive esse momento e, claro, vai estar torcendo sempre para o Brasil. Né? E que palavra você tem aí para o torcedor que nos próximos dias vai ver a estreia da seleção brasileira? Que o torcedor, num primeiro momento, não se anime muito, sabe? Achando que a coisa já tá fácil para o Brasil. Aquilo que nós falamos também anteriormente, que em toda a Copa do Mundo, em todas as competições de futebol, o Brasil sempre é o favorito. Eu acho que a gente hoje perdeu um pouquinho por aquilo que se apresentou em campo. Então, que o torcedor tenha um pouquinho de resguardo, né? Mas que consiga torcer, que consiga realmente formar toda essa corrente, né? Desses 220 milhões de brasileiros, quer dizer, isso vai, para que isso chegue até lá na Copa do Mundo, mas é uma coisa assim que eu acredito que não vai ser fácil, Renato. Não vai ser fácil. Muito bom. Obrigado, viu, pela sua presença, pelo Obrigado, tempo que a gente Renato. Conversou aqui. À vontade, é sempre um prazer estar com você. Você sabe da nossa amizade. Você é uma pessoa que, às vezes eu comento assim, que às vezes o amigo é como o sol, né? Não precisa aparecer todo dia para mostrar que existe, né? Então você é um amigo que a gente, às vezes, pelas voltas que a vida dá, a gente não está muito tempo junto, mas eu tenho você como um grande amigo. Fica com Deus e... Obrigado, viu? Espero que você tenha curtido bastante o nosso tempo aqui de conversa com a Abelha, ex-goleiro do São Paulo, uma pessoa querida que já foi também técnico do São Bento, time do nosso coração aqui da cidade, e que você tenha uma excelente Copa do Mundo. Se divirta em família, com seus filhos, com seus amigos, porque a gente também precisa disso, um pouquinho de alegria, um pouquinho de descontração. Isso faz com que a gente recobre as energias e se sinta animado para os outros desafios que a gente tem pela frente. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá!